Eu penso que para falar de saúde mental é preciso falar do sofrimento. Eu tenho dito ao longo do tempo que nós nos hominizamos pela aquisição da linguagem. Nós, ao longo do tempo, um tempo mítico, um tempo que permitiu que a horda primitiva de Charles Darwin pudesse ir na direção de uma transformação fundamental, que seria aquela de simbolizar e de ter acesso à palavra e, portanto, haver uma modificação desses novos seres, desses humanos, desses novos humanos, com relação ao tempo. Porque eu penso que o tempo atravessava a horda primitiva. Não havia simbolização, não havia reconhecimento da sua própria existência e, portanto, esses seres eram atravessados pelo tempo. Mas, com a simbolização e com a linguagem, estes seres se hominizam, isto é, entram numa nova ordem, e esta nova ordem é marcada não mais por um tempo que lhes atravessa, mas agora pelos novos humanos que atravessam o tempo. Isto é, são capazes de reconhecer o tempo, de pouco a pouco reconhecer que cada humano é dotado de um tempo desconhecido, como se fosse uma ponte de tempo em que cada um de nós, no passado como agora, deve atravessar. Cada um terá uma ponte e a sua dimensão. Mas esta condição de reconhecer o tempo como finito e, portanto, se reconhecer finito, produziu, desde sempre, sofrimento. Eu até disse já algumas vezes que o uso de produtos psicoativos foi em decorrência deste sofrimento insuportável, este sofrimento aniquilador que é o reconhecimento da sua própria finitude. Pois bem, este sofrimento, neste momento pandêmico, deve estar exacerbado. Penso que esta população humana, estes humanos, estão se defrontando com a morte de um modo muito sério. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida transita entre Thanatos, morte e Eros, vida. O adoecimento é uma certa dominação de Thanatos sobre a ponte temporal, sobre a vida. A medicina trabalha no sentido de proteger Eros e de estabelecer, dentro do possível, um certo equilíbrio entre Thanatos, morte, e Eros, vida. Mas nesse momento, Thanatos está com uma espada muito poderosa, ceifando vidas em função da contaminação pelo novo coronavírus, produzindo essa doença Covid-19, que tem sido uma experiência de extremo sofrimento para todos os humanos. E é nesse sentido que eu tenho me interrogado como vivem os humanos diante desta exacerbação da possibilidade de morrer, na ausência de vacinas, na ausência de estratégias, eu não diria preventivas, mas de testagem, de cuidado dos contaminados, da reclusão domiciliar para os que podem, do afastamento também social para aqueles que têm como produzi-lo. Mas, enfim, eu tenho me perguntado como nós podemos tratar, falar, pensar a questão da saúde mental dos humanos nesta pandemia, considerando, eu diria, a exacerbação deste sofrimento que aparece de diversos modos, aparece na depressão, aparece em se alimentar mais, aparece em beber mais, aparece em ficar mais zangado com as pessoas, tudo isso como uma manifestação do aumento deste sofrimento, porque fundamentalmente eu penso que nós atravessamos sempre
e agora mais do que antes, essa experiência de sofrer. Sofrimento como uma experiência desagradável, de ameaça, de impossibilidade. E, sobretudo, de se defrontar com alguma coisa que ultrapassa de muito as possibilidades de controle dos humanos. Portanto, eu penso que nós devemos, nesta pandemia, cuidar dos humanos, pensando nos seus corpos, mas, sobretudo, pensando também nas suas relações sociais e, sobretudo, no sofrimento que a experiência pandêmica produz. Precisamos nos cuidar nesta dimensão, na dimensão do sofrimento.